Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais. O Sr. Secretário Rui Barreto traz-nos uma discussão pertinente, penso que nisso concordamos, mas entre as declarações que aqui apresenta, há uma que nos salta à vista e que gostaríamos de ver esclarecida por Vossa Excelência e que se refere especificamente ao que é substanciado no artigo 70 desta proposta. Ora, refere o Governo Regional que é da exclusiva responsabilidade do Governo a obrigação de prover e suportar os encargos inerentes à eliminação das estradas regionais concessionadas, salvo transferência contratual dos encargos com o respectivo concessionário. Nesse aspecto, até aqui, tudo bem. Mas refere também o Governo Regional, no segundo ponto, que cabe aos municípios, e nos termos deste diploma, suportar os custos da iluminação pública nas estradas municipais e regionais que atravessem a área administrativa destes municípios. Portanto, assume-se a partir deste normativo que as câmaras municipais continuarão a suportar as despesas com custos de infraestruturas que não pertencem ao município, cujas despesas lhes serão imputadas sem qualquer entendimento contratual e, sobretudo, sem qualquer compensação financeira. Porque estamos a falar, Sr. Secretário, em despesas e em estimativas que vão muito além do razoável, que ultrapassam largamente, por exemplo, em Santa Cruz da Barreira, dos 100 mil euros de despesa em estradas que não são do município, são estradas regionais. Tudo isto sem a devida contratualização e tudo isto sem o devido envelope financeiro que permita uma compensação para a transferência de custos prevista, tal como sucede, aliás, com qualquer mecanismo de transferência de competências previsto na lei. Portanto, mantém-se esta clara injustiça e penso que terá de concordar connosco quando dizemos que atirar para os municípios das despesas e a responsabilidade de iluminação pública que é do Governo, que é das estradas regionais, é, no mínimo, injusto. Portanto, uma pergunta muito direta, que exige uma resposta também muito concisa. Estará a Vossa Excelência e o Governo, Vossa Excelência representa, receptivo à alteração deste pressuposto e se tais competências serão endossadas com o respectivo envelope financeiro para que as autarquias possam, de facto, comportar com esta despesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos esta proposta de decreto legislativo regional que se propõe a definir este novo regime jurídico aplicável à organização e funcionamento do sistema elétrico na região e, sinceramente, eu nem vou perder muito tempo a desmontar todas aquelas quimeras preambulares deste diploma. Quando referem a dedicação e empenho da região em se posicionar na vanguarda da transição energética, em contribuir para as metas ambiciosas na promoção e disseminação na região da produção descentralizada de eletricidade a partir de renováveis, quando falam em redução da dependência energética, quando falam em redução das energias fósseis com o objetivo de atingir os 50% que supostamente era para atingir há 2 anos atrás, mas que agora é só para 2025. Portanto, uma quantidade de clichês ambientais facilmente desmontáveis pelas estatísticas oficiais da Direção Regional de Estatística, pelos dados oficiais da própria Administração Pública Regional. Portanto, sinceramente, todos esses dados estão à vossa disposição e eu hoje não seguirei por aí. Mas não posso deixar de ressalvar em algo que consta, e bem, deste diploma, mas que causa sempre alguma curiosidade e refiro-me ao artigo 24, a operação da rede de transporte e distribuição. Porque, de facto, ao longo dos últimos anos, a região tem investido muitos milhões de euros em diversas abordagens, chamadas sustentáveis, mas o busilhas da questão continua por resolver, que é, de facto, a questão da acumulação da energia e posterior distribuição. E a verdade é que já o anterior secretário da Energia, que tinha a tutela da Energia, o senhor secretário Eduardo Jesus, anunciava mundos e fundos para uma rede de distribuição eficiente, anunciou-os em 2015, disse que a construção e exploração desta rede estava para muito breve, em 2015, repito, e também brevemente iríamos conseguir estabilizar e gerir os fluxos de energia elétrica na rede, que por sua vez iria permitir um uso pleno das energias renováveis. E pergunto-lhe, Sr. Secretário, aos Srs. Secretários, pergunto diretamente qual o ponto de situação desta promessa do Sr. Secretário Eduardo Jesus. Num outro prisma, não posso deixar de reforçar o que aqui já disse e salientar a nossa posição em relação a manter o âmbito de transferência de atribuição aos municípios da região, a obrigação de prover a iluminação pública das estradas regionais não concessionadas. Uma responsabilidade que não pertence aos municípios, que envolve custos avultados e com que objetivo? Para garantir a iluminação pública de infraestruturas que são regionais, que não são municipais e, como tal, deveriam ser garantidas para a verba regional. O Sr. Secretário Rui Barreto deu uma volta gigantesca
tentando fugir à questão. Pior, deu uma espécie de lição de sustentabilidade energética aos municípios, o que não referiu, e quando referi a Santa Cruz, o que esqueceu de referir, é que Santa Cruz tornou-se pioneira na adoção de um plano diretor de iluminação pública. Garantiu poupanças monumentais em termos energéticos e em termos ambientais. Ganhou com isso diversos prémios internacionais que foram divulgados, quer prémios em Barcelona, ganhou vários prémios também a nível nacional. E Vossa Excelência esqueceu-se de garantir esta questão. Santa Cruz, Senhora Secretário, Santa Cruz não se limitou a propagandear e a anunciar. Santa Cruz cumpriu com os planos diretores de iluminação pública. E deveria o Governo seguir o exemplo de Santa Cruz. E a verdade é que, em relação a esta questão da iluminação pública paga pelos municípios e em estradas regionais, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, nós já nos distanciamos, e muito, de um longínquo ano de 2006, onde a subserviência à cor política da Quinta Vigia se sobreponha aos interesses dos municípios e dos munícipes. E está na hora de corrigirmos este erro que todos sabemos existir. E é a oportunidade de o corrigir já neste diploma. E nós até podemos entender que a própria operacionalização poderia ser beneficiada pela intervenção municipal, mas insistimos que, nestes casos, as despesas não podem simplesmente ser imputadas aos municípios sem qualquer entendimento contratual e, acima de tudo, sem qualquer compensação financeira, ignorando qualquer mecanismo de transferências de competências ou de cooperação financeira entre a administração pública regional e a administração local. E, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário, nós não aceitaremos esta desresponsabilização do Governo Regional, descentralizando as competências, mais uma vez, para os municípios, sob uma falsa capa de harmonização e normalização legislativa que aqui referiu. Tal situação, no nosso entender, só poderá ser aceita e só poderá continuar a ser desenvolvida ao abrigo de contratos de concessão negociados e aceitos pelos municípios, implicando naturalmente o pagamento ao respectivo município dos devidos encargos financeiros, não para a passagem, mas sim os encargos referentes ao gasto dos municípios em iluminação pública nas estradas da competência do Governo Regional. E, nesse sentido, o JPP irá naturalmente votar em concordância com esta posição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.